Boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta e ensino pessoas como você aqui a se livrarem de bloqueios emocionais tipo insegurança. Como? Eliminando traumas de infância. E aqui, essa noite, nós temos um, um tema para essa noite, toda terça-feira, eu chamo de terça-feira de esse programa de Liberdade para Dentro da Cabeça. É o nome de uma música, né? Vocês lembram disso? Liberdade para Dentro da Cabeça. Porque não adianta, né? Mandela já dizia isso, né? Quando eu saí da prisão, daquelas paredes que me trancavam, me tiravam a liberdade, eu percebi que se eu não tivesse me livrado da mágoa, eu permaneceria preso, né? Então, a liberdade está aqui dentro, não está no ambiente, não. Então, vamos ser livres a partir da nossa mente, né? Muito bem. Então, já que nós estamos aqui, o tema da nossa live de hoje, deixa eu colocar aqui para eu poder olhar direitinho para vocês. O tema da nossa live de hoje é como se reconectar à vida. Estou meio cansadão hoje, você não está achando, não? Estou meio cansadão. Como se reconectar à vida depois de tudo que sofri na infância. Vamos começar? Boa noite, Ímblia. Boa noite, Sandra. Boa noite, vocês do TikTok. Tereza, José Carlos, Rosana, S. Dias, Jesus Carvalho. Seja bem-vindo. Vilma Santana, boa noite. Sônia Moreira, boa noite. Ricardo, Aide, bem-vinda. Daniele Salles, oh, deve estar pregada também, hein? Rosane Blenker, bem-vinda, boa noite. Vamos lá, vamos começar essa noite? Antes que eu durma aqui. Ai, 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 coisa boa. Vamos falar de como se reconectar. Eu acho que o tema está chamando isso, né? Porque a impressão que algumas pessoas com as quais converso, elas dizem assim. Eu ouço, o pessoal escreve aqui nos comentários, Cris, eu não tenho mais esperança. Puxa vida. O que eu vivi, ninguém apaga da minha cabeça. Puxa vida. Nada vai mudar. Meu passado me deixou assim, nada vai mudar. Meu Deus do céu, será isso? É quanta dor, né, que carrega, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, voltar a viver, não é? O que é esse tema? O que eu percebo desse tema? É que ele é um pedido de socorro. Quando alguém fala isso assim, eu já não aguento mais viver, que eu vivo sofrendo com aquele meu passado. E olha, o passado não é brincadeira, não. Muitos traumas de infância aí que marcaram não só o corpo, como o coração, as emoções, os pensamentos, a alma da pessoa. Né? E não existe um trauma que seja assim pior do que o meu. Eu posso me confortar, eu tenho um amigo que a família dele foi chacinada. Ele estava na roça e quando ele voltou, estava todo mundo e ele ficou escondido, porque se ele tivesse aparecido, ele também seria morto. É doído isso, né? Ele era criança, adolescente. Pensa num homem bom. Pensa num homem bom, ele. E Mas o que acontece é que o trauma é pessoal, é subjetivo. Não dá para a gente colocar numa escala e dizer o seu não doeu nada, não. O que doeu foi desse aqui. Porque quem sente a dor, quem está calçando o sapato, que sabe onde aperta. Né? Então, é um pedido de socorro que eu ouço isso, a pessoa dizendo, ó, eu não aguento mais, eu não sei mais como viver, me reconectar à vida pelo que eu passei. Né? Então, poxa, e às vezes eu digo algo, eu falo, olha, tem como a gente sair disso? Há 17 anos eu vejo pessoas abandonando não, atualizando a mente, as emoções e superando traumas. Ah, não, comigo não serve. Bom, então vai continuar assim, né? E outra coisa que esse tema quer dizer é: eu quero viver. Eu quero, não suporto mais estar desse jeito desde que eu era criança e essas dores entraram em minha vida.
eu não tenho vivido. E a pessoa diz, eu quero viver, é um grito. Então, bora. Para viver, você tem que se soltar. Né? Então, vamos viver um pouco. Como a gente faz isso? Eu percebo que quem fala isso, como me reconectar com a vida depois de tudo que sofri na infância, a pessoa tem consciência do que sofreu. E que sofreu muito, ela tem consciência. Não é? Tá claro, pô, ela está vendo lá a dor que ela passou. Violência física, violência emocional, violência psíquica, violência sexual, abandono, rejeição, separação, morte. É muita coisa. Se eu disser um exemplozinho de cada um desse aí, nossa, a gente vai começar a chorar aqui de tanta dor. Então, mas o que eu vejo também, quando a pessoa tem consciência do que sofreu, é que ela está presa no passado. Ela está presa lá no passado e ela não consegue sair disso, não é? Então, como fazer se ela está presa? Eu costumo dizer, eu vejo muitos dos meus alunos, quando a gente está conversando, eu vejo pessoas bonitas dentro e fora, pessoas inteligentes e sábias, me parecem aqueles balões de gás lindo, enormes, coloridos, mas amarrados ao chão, onde o chão é o passado, as dores do passado. Ela não consegue se desamarrar. Né? Como então se reconectar? Poxa, a vida tem que dar uma desamarrada. E como a gente faz isso? Esse que é o nosso trabalho. Qual que é a consequência de uma fala dessa? Como me reconectar com a vida depois de tudo que sofri na infância? Qual que é a consequência dessa história na vida de alguém? Primeiro, problemas de saúde. Quem tem essa fala, como eu vou me reconectar com a vida se eu sofri tudo isso na minha infância? Problema de saúde sério, saúde mental, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. E isso impede, bloqueia a vida dela. Problemas de saúde emocional, tristeza profunda, raiva, melancolia, o sentimento de injustiça que não para de bater. Problema de saúde física, taquicardia, problemas digestivos, problemas de pressão arterial. Nossa, é problema de saúde mental, emocional e física, acredita? Como me reconectar com a vida depois de tudo isso que eu sofri? Ela tem consciência, mas está agarrada no passado. Bora para frente. Problemas de relacionamento. Essa pessoa, e olha, não é crítica nem julgamento, não. É reconhecimento da dor, sabe? Essa pessoa, ela desconfia de todos. Porque é alguém que foi abandonada, é alguém que não podia confiar naqueles adultos que deveriam cuidar da vida dela. E ela passa a desconfiar de todo mundo. E, abrindo um parênteses aqui, até hoje, tantas pessoas escrevem nos comentários: isso é coisa de mimizento, é coisa de pessoa que não tem o que fazer. Olha, o que eu sofri na infância, surras que eu levei, me constituíram uma pessoa forte e honesta. Bom, então, eu gostaria que eu visse isso, que o abandono, os maus tratos, deixaram uma criança sem cuidados, e ela percebeu que ela era solta, que não tinha ninguém por ela, e ela desconfia dos adultos. Isso são conclusões que as crianças tiram. Não estou falando para você que é pai, para olhar para o seu filho, estou falando para você que foi criança um dia e traz dentro de você essa fala, como se reconectar à vida se eu sofri tudo isso na minha infância. Entende? Então, problema de saúde, problema de relacionamento, problema de carreira na profissão. Como assim, Acrísio?
eu não consigo me reconectar à vida. Depois de tudo que sofri na infância, eu tenho problema na minha carreira? Sim, porque você não sabe lidar com estresse. Você não tem esse aprendizado de lidar com estresse. Você estava o tempo todo no limite na infância, porque não tinha quem olhasse por você. Não teve quem te desse apoio emocional. Você teve um abandono afetivo, entende? Então, você nem aceita desafios, porque você desconfia, eu acho que vão passar a perna em mim. Você não aceita desafios porque você acha você vai ser um fracasso. E você não consegue lidar com estresses. Né? No trabalho onde você está, as pessoas, poxa, ninguém aguenta esse cara aqui, ele foge, ou ele se estressa mais ainda, né? Então, problema na carreira, olha só, quanta coisa. Problemas financeiros. Por quê? Porque quem está assim age impulsivamente, não consegue se controlar porque o desejo de satisfação é tão grande que ela não tem controle sobre si. Não houve uma construção de limites, de espaços, de espera um pouquinho. Não houve, porque não tinha a presença cuidadora de um adulto qualquer, papai e mamãe, sabe? Aqui não é cacete nos pais, não, mas pela impossibilidade da vida, pela dificuldade, eles só tinham isso para dar, né? Bom, entenderam? Tem um caminho que você acha que está fazendo certo para lidar com isso, mas você está fazendo errado. Vou te mostrar alguns caminhos. Você acredita que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Primeiro, buscar sozinho a solução desse problema. Einstein dizia que o pensamento que leva você a um estado não é capaz de levar você a um outro estado. Então, sozinho, você chegou aí. Sozinho, você não consegue dar um salto. Pô, Cris, por que não? Isso é papo de querer me convencer a procurar. É papo. Sim, é papo. Nós estamos papeando aqui, né? Mas o fato é que a gente está dentro do buraco. A gente está envolvido emocionalmente, cognitivamente, nossos pensamentos estão envolvidos nisso. Tem um casal se separou recentemente e a esposa, bom, eles moram em outro país, e a esposa vazou para um outro país vizinho com o filho. O marido ficou louco. Né? E ele passa o dia pensando o que fazer, e chega no ponto de ligar a cada hora para falar com o filho, a mãe lá no outro país não atende, ele enlouquecido, e falando comigo, o que eu faço? Olha, primeira coisa, é parar de ficar pensando o dia inteiro no problema. Só o fato de você ligar a cada hora para ver se a mãe atende, para você falar com o filho, que é criança, já deixa você pensando no problema. Você não tem espaço na mente para respirar, para pensar no teu trabalho, na sua saúde. Você acaba não tendo fome porque está cheio de hormônios e a sua vida começa a ficar complicada. Então você precisa ter um tempo no pensamento de sanidade para você encontrar um caminho bom, senão você só vai tomar caminho ruim. Então é mais ou menos isso, fazer sozinho, a gente está dentro do buraco, a gente não consegue ver por onde andar, sabe? Então, fazer sozinho não é o caminho, não. Segunda coisa, você acha que está lidando de um jeito certo com isso, mas não é o jeito certo, é um jeito errado, é negar o trauma. E às vezes algum aluno diz assim, eu pergunto para o aluno, e aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Mas sempre fala isso, está tudo bem. Eu falei, então por que você está aqui, né? Fazendo o processo terapêutico à origem, se está tudo bem? Está negando o trauma. Negar o trauma não faz você se reconectar à vida, porque o trauma está lá.
Ele está lá, incomodando, é como uma pedra no sapato, está lá. Negar também não é o caminho certo. Outra coisa, autodepreciação, você dizer, eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada, eu não faço nada certo, eu sou horrível, eu não me relaciono bem com as pessoas mesmo. Isso é autodepreciação e não resolve, porque esse é o problema. Está aí o núcleo do problema. E você dizendo que é mesmo assim, você nunca vai pular o corguinho, nunca vai mudar esse formato de ser, sabe? Vai continuar sem se reconectar à vida. E por último, e não acaba a lista, você correr atrás de substâncias. Olha, qualquer substância, tá? Qualquer. Remédios. Remédios não vão trazer a sua conexão de vida. Remédio, no nosso caso de saúde mental e emocional, é um adjutório. É uma emergência enquanto você trabalha acompanhado para sair disso. Remédio não é para ser usado sempre, não. Você toma remédio há mais de um ano, pode reconsiderar isso. Volta lá no seu neurologista, no seu psiquiatra e fala, como é? Mais de ano, 5 anos tomando remédio, meu amigo? Quando é que eu vou parar? Quem sabe ele diga, faça um tratamento melhor de autoconhecimento, não é? Então, eu tenho um médico em Brasília, um amigo, que ele receita processo terapêutico à origem para os pacientes dele. É uma pessoa maravilhosa. Doutor Rafael de Deus, pode procurar por ele vai te recomendar, porque ele sabe a diferença de cuidar do corpo e cuidar da mente, sabe? É um médico inteligente. Tem um jeito certo de lidar com isso. Eu vou dar um tempinho aqui, vou ler um negócio aqui que o Guilherme escreveu. Eu não consigo mostrar minha personalidade por causa do meu padrasto. Minha mãe, não sei se é o caso, é minha mãe que controla a minha vida financeira. Eu não posso usar meu cartão do banco. Meu dinheiro entra por uma mão, sai por outra, e todo o dinheiro que ganho gasto em doces, objetos para o meu agrado. Eu fico 24 horas por dia salvando imagens de paisagens no Google, tenho mais de 3 mil. Pois é, Guilherme, eu acho que está na hora de você fazer um upgrade na sua vida, né? Ó, Guilherme, em breve eu vou anunciar aqui uma semana profunda, tá, Guilherme? Chamada O Código da Insegurança, para que você possa destravar isso na sua vida e ganhar a liberdade. Eu não sei tua idade, Guilherme, mas para você ganhar sua liberdade, chama-se o Código da Insegurança, serão 3 aulas, 3 encontros de imersão online e gratuito, tá bom? Já se inscreve no link do meu perfil para poder participar. Ainda não está o link da inscrição, mas você pode entrar no meu perfil e se inscrever para ser convidado. Muito bem, então bora lá. Jeito certo de lidar com isso. Fica ligado aí, Guilherme. Jeito certo de lidar com isso. Primeiro, escreve seu trauma. Esse que te incomoda tanto. Pô, ok, Guilherme, 38 anos. Então, pode ter uma lacuna aí, Guilherme, muito grande na sua vida. Você pode ter parado em algum momento por causa de um trauma, sabe? Você tem capacidade de viver sua vida. Então, bora, mãos à obra. Vamos recuperar o tempo perdido, tá, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá. Escreve seu trauma. Escreve quando ele começou. Escreve por onde ele conduziu você na sua vida. Que esse trauma fez você ser dependente, que esse trauma fez você não crescer, que esse trauma fez você ficar parado no passado, que esse trauma impede você de se reconectar com a vida, não é? Então, escreve ele. Quando você escreve, você traz para o seu consciente muitas percepções, muitos insights. Isso é uma dica de ouro, tá? Segundo, identifica os bloqueios.
Um trauma leva a um bloqueio emocional. A vida que alguém leva hoje é um bloqueio, não é toda a vida, mas o sofrimento, a inoperância, o não dar certo, a insegurança, o nervosismo, a depressão, tudo isso é um bloqueio emocional gerado por um trauma. Então, identifica, já que você escreveu o seu trauma, começa a identificar no hoje quais são os bloqueios emocionais que aquele trauma causou em você. Você já vai começar a fazer conexões. Isso eu recomendo para os meus alunos durante o processo terapêutico Origem. E eles fazem isso, nossa, com maestria. É bacana de ver. Eles falam, não, eu não acreditava. Caramba, eu sempre achei que isso não era nada. E olha, é isso que está na base do meu sofrimento hoje. E por último, em terceiro lugar, também não acaba a relação de jeito certo, a vida em equilíbrio. O que é isso, a crise? A vida em equilíbrio? Vou dizer para você o que é a vida em equilíbrio. A vida em equilíbrio é um dos pilares do processo terapêutico à origem, que eu vou apresentar para você no final da semana do evento o Código do Bloqueio, da Insegurança, tá? Mas eu quero dizer um negócio. A vida em equilíbrio é um dos pilares do meu método com o qual eu trabalho há mais de 17 anos e que já ajudou mais de 5.000 pessoas a transformar as vidas delas. E exatamente nessa semana, nós estamos na segunda semana do processo terapêutico, o último do ano. E as pessoas estão tendo tantos insights, tantas sacadas, já tem tanta mudança. Isso é uma coisa tão bacana. E esse pilar da vida em equilíbrio, ele trabalha 4 conceitos. O primeiro é o conceito estrutural de reação ou instinto. Nós temos um cérebro instintivo e ele reage, ele cuida das operações automáticas do nosso corpo. Então a gente age sem pensar, isso é uma reação. Então a primeira coisa que a gente deve equilibrar é esse cérebro instintivo que trata das reações e a gente consegue. Segundo passo são as emoções, também é controlada por um cérebro. Um cérebro dentro do nosso cérebro. E essas emoções, elas fazem as reações acontecerem. Essas emoções fazem as reações acontecerem. Então a gente não sabe por que coleciona figurinhas, a gente não sabe por que está parado em casa, a gente não sabe de um monte de coisa. As emoções estão fazendo isso com a gente, não é? Terceiro, desculpa aí, pessoal. O terceiro é a mente, é o terceiro passo, trabalhar a mente cognitiva. São os pensamentos, a memória, aquilo que resgata, que trabalha nosso diálogo interno, nossas reflexões. Então, também, esses pensamentos que eu não largo, tudo que eu sofri na infância está ali, no pensamento, na mente, que influencia a emoção, que influencia as reações do nosso corpo. Mas tem um quarto elemento dentro desse primeiro pilar, chamado espiritual. E esse espiritual, ele faz com que todos esses 3 primeiros cérebros funcionem de uma forma encadeada. E isso é o legal. Então, esse primeiro pilar do processo terapêutico à origem, ele traz uma mudança muito grande de postura diante da vida, de equilíbrio da vida, e que me leva a me reconectar com a vida. É claro que precisa dos outros 2 pilares, mas isso a gente fala em outro momento. Então, estou dizendo aqui, equilibrar reação, emoção, mente e espírito. Sem fazer isso, você não consegue se reconectar com a vida, porque você fica olhando tudo que você sofreu na infância. Sacou? Tá bom. Não esquecer do passado, então, essa frase, ou essa história, tudo que eu vivi no passado, é não esquecer, é um bloqueio emocional, tá legal? Isso é um bloqueio emocional. E
De onde vêm os bloqueios emocionais? Adivinha de onde vem? Quem sabe de onde vêm os bloqueios emocionais? Vem dos traumas de infância, esse que a gente está falando, né? Como faço para fazer isso, reconectar com a vida? Então, eu mostrei os passos aí. Sabe como é que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Claudineia. Eu levei 17 anos estudando pra caramba, muitas áreas da vida, 17 anos. Investi muito dinheiro, muito tempo. Poderia ter morrido nesse período, né? Você tem 17 anos para fazer isso, Claudiane? Não tem, a gente tem pressa, não é? Eu tenho o caminho das pedras. Eu sei como encurtar esse caminho e você fazer isso. Então assiste, Claudiane, o evento chamado o Código da Insegurança, que já já eu vou avisar por aqui. Fica ligado, eu vou avisar por aqui, tá bom? De onde vêm os traumas? De onde vêm os traumas? Lá da infância, do passado, né? Então, todo trauma de infância é conectado a um bloqueio, ou todo bloqueio é conectado a um trauma de infância. Né? O trauma gera o bloqueio. Isso é o negócio. A gente olha o bloqueio, dá para saber, tem um trauma aí. Caminho certo, então, como a Claudineia perguntou, se livrar de bloqueios emocionais, como a insegurança, eliminando traumas de infância na origem. E isso você pode fazer em até 5, você pode fazer no encontro, em até 5 semanas, não precisa esperar 17 anos não, tá bom? Deixa eu ler aqui a Sandra. Eu já tomo remédio há mais de 40 anos para 15... convulsão. Sandra, claro, né? Eu estou falando, Sandra, eu estava falando de emoções. Remédios ansiolíticos, remédio para depressão, né? Então, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar feliz, né? Agora, para convulsão, você tem algo que está desequilibrando você e você precisa tomar remédio, está tudo certo. Muito bem. Então, se você gostou da live, compartilha. Se você quiser assistir a live mais tarde, depois, vai lá no YouTube. Estão todas as lives lá. E se você quiser fazer alguma pergunta sobre a live de hoje, algo que te incomodou, algo que te, e se acontecer tal coisa, como é que eu faço? Quinta-feira, às 20 horas, live Perguntas e Respostas, tá bom? Eu espero você lá. Vamos ver, tem mais alguma pergunta aí no pedaço? Ai, ai. A Sandra diz: eu queimei a mão direita e passei a ter que usar a mão esquerda por muito tempo. E depois disso eu passei quase não ter sensibilidade. E a não sentir dor, fome, calor. Sabe o que pode ser? Não sei, Sandra. É preciso olhar. É preciso olhar com cuidado. Eu não sei qual a insensibilidade, talvez essa mão, alguma coisa com relação às conexões neurais aí, não é? Mas tem que olhar, você tem que ir ao médico para dar uma olhadinha nisso, Sandra. Tá? Muito bem, quero agradecer vocês, já que não tem mais nenhum reporte aí, nenhuma perguntinha. Quero agradecer vocês por terem me acompanhado nessa live de hoje, que foi maravilhosa ter a presença de vocês. Obrigado, Simone. Beijão. Obrigado, Sandra. Guilherme. Guilherme, assiste o Código da Insegurança, tá bom? Vamos lá, vamos mudar isso aí. Obrigado, Ímblia. Zilda, um abraço. Kátia, um beijão. Quem está mais por aqui? Sandra, valeu, Sandra. Beijão. Solange, um abraço. Cláudia, Eliane, um beijão. Márcio, aquele abraço, Márcio. Dani, não sei se ainda está aí ou se já dormiu. Jane, valeu, hein? Valeu. Ellen, beijão. Fiquem com Deus. Bom descanso, que eu acho que eu já vou dormir. Tchau, tchau. Dá licença que eu vou desligando.